Seja todo mundo bem-vindo. Vamos começar com a conta. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma live do nosso programa Investidor Digital 1212. Só que hoje foi 12/18, porque a gente fez um pouquinho de bagunça. A gente criou duas transmissões, a gente aí disparou avisando que estávamos ao vivo e não sabemos qual que era a certa. Mas a gente se encontra aqui com a minha amiga Vanessa todo dia para falar dos nossos de investimentos imobiliários, mais especificamente descobrir como fazer possível para microinvestidores investir em apartamentos, fazendo com que eles se paguem sozinhos. Então, eu queria meio que perguntar para a Vanessa, qual que é de hoje. o tema de hoje, né? O tema de hoje. Tá muito bem. Agora, nós todos os dias estamos aqui para falar sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. E o tema de hoje, eu sou Vanessa Medeiros, para quem não me conhece, estou aqui junto com o Inácio Corrales, e o nosso tema de hoje é melhor jeito de poupar dinheiro para o pagamento da entrada do seu apartamento. Se você é aquela pessoa que acha que não pode investir porque não tem o dinheiro da entrada ainda, ou porque você é aquela pessoa que está pensando que tem que ficar muito tempo e guardando dinheiro para daí sim conseguir investir, então eu quero dizer para você que você está no lugar certo, com as pessoas certas, para descobrir o inusitado, algo que você talvez não esteja percebendo nem vendo, que é um caminho mais inteligente do que ficar guardando dinheiro para um dia investir no seu apartamento. E um caminho mais fácil de você guardar essa graninha aí que você talvez precise aí no ato da assinatura do contrato, ou talvez não. Quero lembrá-los que nós somos uma comunidade, tá? Lembrar você que nós somos uma comunidade de microinvestidores. O que é isso, Vanessa? O que vocês fazem? Eu não entendo muito bem o que vocês fazem. Nós negociamos apartamentos por volume, tá? Então, nós conseguimos, sim, bônus, garantias, benefícios que são únicos no mercado, coisas que as incorporadoras não oferecem para quem quer investir, mas que aqui em comunidade se torna possível, como formas de pagamento diferenciada, formas de bônus que garante para você aí cláusulas de saídas e uma série de coisas que aos pouquinhos você vai, sinta o gosto, começar a degustar, entender o que é isso tudo. E já digo desde já que cada um compra o seu apartamento, não é que a gente vai comprar, uma galera vai comprar um apartamento, não, cada um tem o seu nessa comunidade, cada um vai investir no seu imóvel. Nós não vendemos curso online, sinto muito desapontar vocês, mas eu não vendo, nem o Inácio, curso online sobre como investir em apartamentos. A gente entrega tudo de forma gratuita mesmo, e depois nós oferecemos um imóvel que nós aqui já pesquisamos e acreditamos que vai ser possível você fazer ele se pagar sozinho, que vai ter rentabilidade, que vai ser algo seguro. E aí nós trazemos para compartilhar. Muito em breve a gente vai ter, sim, um novo workshop, que é um evento que a gente faz logo após a gente identificar uma oportunidade de investimento. E quando a gente identifica, a gente lança um workshop de 3 aulas. Você participa das 3 aulas e vai entender se é o teu momento de investir ou não em comunidade. Então, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esta mesa
de microinvestidores imobiliários. O tema de Pronto. hoje, então, é o melhor jeito de poupar o dinheiro para o pagamento da entrada do seu apartamento. Isso. Já avisei todo mundo, Vanessa. Muita calma. O único problema foi que a gente, como criou duas transmissões, a gente invitou nas stories no outro link e esse foi no WhatsApp para esse novo link. Então tem dois links, um certo, um errado, e aí deu bagunça. Mas tudo bem, faz parte do show quando tu faz coisas ao vivo e todo dia entra na linha de produção. Quando tu altera qualquer coisa da linha de produção, tem que tomar muito cuidado. Gente, vamos voltar no assunto de investimentos imobiliários? O melhor jeito de poupar dinheiro para o pagamento da entrada. Muito se fala sobre poupança. Poupança é a capacidade de guardar dinheiro mês a mês de forma voluntária. E isso é uma coisa que, para a maioria das pessoas, pode ser de grande dificuldade, muito desafiante. Inclusive, eu me qualifico como uma dessas pessoas. Meu Deus do céu, é difícil poupar. Ai, ai, ai. Poupança, não sei. Eu sou, não sei. Eu começo a salvar dinheiro, daqui a pouco chega vontade de trocar de carro. Ai, vontade de comprar trocar pneu de carro. Agora tem vontade de comprar uma cafeteira nova. E agora eu mereço umas férias. Eu já tô. E, gente, é muito difícil fazer poupança, não só pelo fato que é voluntário, mas também pelo fato que tem muitas coisas que a vida acontece. A vida não é linear, ela tem subidas, descidas, parece um roller coaster, uma montanha russa, que você sube, desce. Está cheia de aventuras. Tem acidentes, enfermidades, infinita quantidade de necessidades e os recursos são escassos. De fato, essa é a definição de economia. E economia macroeconômica também existe no microeconomia, na economia da família. Os conceitos são os mesmos. Necessidades infinitas, recursos escassos. A pergunta é, por que algumas pessoas conseguem poupar e as que não conseguem poupar, como é que conseguem investir em apartamentos? Resumo da ópera. O segredo dos grandes investidores é trabalhar para ganhar dinheiro. Uma vez que você ganha dinheiro, a seguinte pergunta é, como que eu faço para que esse dinheiro trabalhe para nós? Okay? Essa aqui é a grande pergunta. A gente preparou uma pauta aqui para compartilhar com vocês e bater um papo em conjunto. Como a gente misturou os links, a gente tinha convidado aqui o nosso senhor diretor, o Antônio Neto, que é um grande corretor de propriedades de São Paulo, muita experiência. De fato, inclusive, até ele já está meio que aposentado, só que ele ainda está muito conectado. E, portanto, ele sabe, tem muita experiência, gente. Muita mesmo. Eu queria bater um papo com ele em relação à poupança, como foi que ele construiu um portfólio de investimento imobiliário dele, e como é que as incorporadoras fazem para atrair aqueles investidores que têm poupança e aqueles que não têm poupança. Como é que eles fazem aquela mistura de coisas. Eu tenho as minhas propostas, eu tenho o meu jeito, que eu vou compartilhar aqui hoje, inclusive. Só que eu tô curioso para saber como é que as incorporadoras resolvem esse desafio das pessoas não fazerem poupança. Gente, da população do Brasil, se for o 2 ou 3%, sendo generoso, 5% da população do Brasil faz poupança voluntária. O resto, 95%, 98% restante, duvido que faça poupança. Opa, inclusive aqui chegou o Neto. Eu estou vendo ele no backstage. Oh, será que ele já pediu aqui? Deixa eu ver. Ainda não chegou no Instagram. Vamos esperar ele enviar um convite no Instagram. Aí a gente bate papo com ele também. Muita calma nessa hora, Neto. Você pode se instalar com muita calma, sem estresse, e a gente vai avançando por aqui. A primeira pergunta que a gente preparou para tocar nesse assunto é justamente o que eu estava falando. Gente, qual que é a diferença
entre capacidade de poupança e capacidade de pagamento. O que você acha, Vanessa? O que é a diferença? Para você? Olha, capacidade de poupança então, para a gente abrir um pouco a visão aqui. Capacidade de poupança não é a mesma coisa que capacidade de pagamento. Uma, ela é muito mais poderosa do que a outra. A capacidade de poupança, por ela ser voluntária, ela é perigosa. Mas já a capacidade de pagamento, uma vez que você assina um contrato, se compromete com algo, a capacidade de pagamento mensal, ela pode ser a porta da riqueza. E tem gente que tem essa capacidade e não usa ela porque acha que tem que ter poupança. Tem a capacidade de pagamento mensal e acha que não pode começar a investir porque não tem poupança. Digo mais, a gente já fechou negócios aqui com incorporadoras, já fechamos negócio em que com R$ 5.000 o investidor estava dentro do negócio. 5.000. Não é um absurdo, não é uma montanha de dinheiro, não. Querer começar a investir, nunca tinha investido 7.000. Dá para fazer negócio. No seu caso, dá para fazer negócio. E digo mais, já teve casos em que não precisou dar nem entrada. É sempre que acontece? Não. Né? De vez em quando a gente encontra uma outra oportunidade como essa. Mas entender que a tua capacidade de pagamento mensal ela é muito mais poderosa do que a sua capacidade de poupança é sim um instrumento de pensamento que pode mudar a tua vida, pode fazer com que você comece a sonhar com coisas que você nem imaginava que seria possível para você. Pode continuar. E eu não sei, agora eu quero saber de você que está assistindo aí. Coloca nos comentários para mim. Você é uma pessoa que tem poupança, teria poupança para começar a fazer isso? Ou você é daquela pessoa que não tem nada de poupança? E eu gostaria também de saber se você que está me assistindo, está nos assistindo aqui, é uma pessoa que entende a sua capacidade de pagamento mensal por essa via. Se você já percebeu o valor que tem a sua capacidade de pagamento mensal. Coloca nos comentários para mim. Eu estou vendo o Neto aí brigando com a câmera do Instagram. Ai. Muita calma, Neto. Se arruma aí. Ai. É só tirar a câmera, deixa eu ver. Agora deu certo. Agora deu certo no Instagram. Vamos deixar ele entrar. Deixa eu ver se... Fala aí um oi aí no Instagram, Neto. Deixa eu ver se está funcionando ali. Fala oi, Neto. Agora sim. No Instagram estou te ouvindo, só que estou te ouvindo duplo, tá? Vamos tentar ver se eu te deixo entrar por aqui. Vamos ver se não acopla. Lembrando que precisamos do fonezinho de ouvido. Estou vendo que você está com fonezinho de ouvido, então bora conhecer o Neto. Vamos perguntar para ele também o que ele acha sobre todo esse assunto aqui também. Bora lá. Olá, do Antônio Neto. Olá. Tudo bom? Consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir bem. Deixa eu ver se acopla no Instagram ou não. Vai dando um oi aí, falando. Oi. Eu tive um probleminha com a internet. Eu tive que reinicializar aqui o meu modem, mas aí deu tudo certo no final. Estou um pouquinho atrasado. Está tudo certo. Mas estou muito contente com o tema. Isso aí, a importância desse tema, ela é fundamental para que a gente possa entender algumas coisas que a gente, não que não entendia, mas que ignorava. Alguns pontos não eram muito claros. Eu já tive problemas com isso no passado e a questão que eu tinha eu não tenho poupança, logo eu não tenho nada. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes, a capacidade que eu tenho de fazer um plano para se comprar uma unidade sem ter que dar um valor extremamente alto inicialmente, me ajuda bastante. Foi assim que eu acabei comprando o meu primeiro apartamento. Opa!
Uma pessoa comprou um apartamento e, por um motivo qualquer, ela desistiu. Peraí, calma, que vamos resolver problemas técnicos primeiro. Sua câmera do Instagram voltou a ser virada. Será que caiu do celular, alguma coisa? Sim. Tinha caído. Tinha caído. Mas bota o celular aí na tela do computador, se consegue, arruma ela com uma caixinha, um livrinho, alguma coisa. Dá para fazer isso ou tem que ter ela na mão? Qual que você fala? No Instagram? No Instagram. Quer dizer, o suporte, né? Isso, um suportezinho para não ter que ficar com ela na mão. Com ela na mão. Eu posso ir lá pegar o suporte que eu esqueci? Pode. Me dê um instante, eu já volto. Tá bom, sem problema nenhum, a gente continua. Então, a gente vai... Desculpa pela bagunça, a gente tá, mas é que às vezes acontece, sempre é a primeira vez que o Neto entra na live e a gente vai arrumando aos poucos. Cara, a Vanessa estava falando sobre esse assunto de poupança e capacidade de poupança. Só que, para mim, sinceramente, a capacidade de poupança é muito mais importante do que a poupança em si. E vou te explicar por quê. Depois vamos verificar com o Neto se ele concorda comigo ou não e tal, mas é a seguinte, quando tu tem poupança, vamos supor que você fez isso por muito tempo, tem poupança agora, ou recebeu uma herência, tem um dinheiro ali, e você entrega esse dinheiro para uma incorporadora e faz seu primeiro investimento. Beleza, conquistou. Daí o segundo apartamento, para construir seu portfólio. Você está querendo ser livre financeiramente, devido às rendas, parará. Daí um apartamento já te fala, é insuficiente, tu precisa 2, 3, bom, dependendo de quanto dinheiro você precisa, você vai precisar de mais de um apartamento. Então, o segundo ciclo de investimento, como que você vai fazer? Se a poupança você já utilizou. Muitos vão responder, não, mas é que daí eu vou fazer poupança novamente e quando conquistar a poupança novamente, daí eu faço o investimento de novo. Só que isso tem uma furada muito grande. E é assumir que o preço do imóvel vai se manter fixo no tempo. Ou pior ainda, que vai ter ainda a disponibilidade desse prédio, desse projeto que você está interessado em investir. O preço dos imóveis no tempo normalmente aumenta. As chances são que vai aumentar e vai aumentar bastante. Então, a minha sugerência é que vocês, em vez de utilizar o período de obra de um imóvel para fazer poupança, em vez de fazer poupança para comprar, para investir, investa e utilize o período de obra para sua poupança, tá? Agora sim, vejo o Neto, você conseguiu se arrumar, ô, querido? Agora sim, então tá, bora novamente. Agora sim. Tá certo? Beleza, então tá. O Antônio, a gente estava falando aqui sobre poupança, né? Antes de falar sobre o assunto, eu queria te apresentar, que você nos contar um pouquinho sobre você. Quem é Antônio Neto? De onde que vem? Onde que mora? Qual que é a experiência dele? Eu botei aí corretor sênior, porque eu conheço você, mas me fala um pouquinho sobre você antes do que nada. Bem, esse é meu nome. Eu tenho como corretor há alguns anos. Eu comecei essa parte de vender apartamentos há cerca de 10 anos atrás e trabalhei em alguns pontos, imobiliárias, com venda de usados, e a gente chama aqui em São Paulo de lançamentos. São os imóveis onde você vai no estande comprar um imóvel que será construído com o tempo. Normalmente, um prazo de 2 anos e meio a 3 anos, para a gente entregar a moradia para o comprador. Esse comprador, ele tem um perfil de ou morador ou investidor. Investidor é diferente um pouco do morador, pouca coisa. Todo morador pode comprar um imóvel que no futuro ele possa vender a valorização. Tá? Não necessariamente uma grande valorização, mas o morador procura mais o bairro que ele gosta.
O investidor, não. Não importa o bairro. O que é importante é que o bairro esteja ou em evolução ou um bairro consolidado com aluguéis bastante significativos, que, se não possa cobrir todo um financiamento, que cubra pelo menos 95% do valor. E tenha um trabalho, um esforço muito pequeno para pagar essas parcelas do investimento que ele fez. Por quê? Perfeito. A intenção dela é, assim que começar a receber o aluguel, entrar em outro apartamento, outro investimento e ir aumentando o capital. Isso se aprende com o tempo. Você entende isso quando a pessoa vem e começa a lhe fazer perguntas que interessam a ele, né? Tipo, Sim, sim. garantir. É de extrema importância que uma empresa que esteja Ô, Neto, construindo... peraí. Calma, muita calma nessa hora. Vai que nem um trem a toda velocidade, muita calma. A gente não acabou de conhecer você ainda. Já tá. É verdade. Calma aí. Tu tá. Então, Não sei se fui eu que cortou ou você que tá cortando. Me diz uma coisa. Tu me disse que estava há 10 anos no mercado, não é? Sim. Eu estava dizendo que com esse tempo que a gente fica no mercado, você conhece muitas pessoas de formas diferentes e começa a saber das exigências que elas têm na compra de um imóvel. A segurança é principal. Beleza. Peraí. Será que tá escutando duplo no Instagram, Vanessa? Eu acho que o computador do Neto precisaria baixar o volume. Você deve estar ouvindo pelo Instagram. Algum áudio. Onde você está com o foninho, você não precisa baixar, mas aonde você está saindo o áudio no ar, assim, você deixaria baixinho. 1, 2, 3. Colocar um pouquinho mais longe. Pronto. Melhorou? Aí, vamos ver. Falando assim, agora não está dando eco. E aí, Inácio? Fala aí, Inácio. Eu coloquei o fone fixo mais longe. Tá bom. Aí tá, agora acho que melhorou. Tá, aí não sabia se tá dando problema ou não. Beleza, então 10 anos no mercado. E nesses 10 anos... É verdade. Nesses 10 anos no mercado, tu me disse que conheceu muitas pessoas. E voltando no assunto de hoje, que é o melhor jeito de fazer poupança, a maioria dos investidores, das pessoas que chegavam com você, focando nos investidores, porque isso aqui é uma comunidade de investidores, microinvestidores, na real. Na sua experiência, esses microinvestidores que você atendeu no passado, ou continua atendendo, você achava eles com muita poupança, pouca poupança, nada de poupança? Qual que era o que você mais achava em relação à poupança, ao desafio da entrada? Isso. Existiram, na minha experiência, e até hoje eu entendo que isso não deve mudar muito, todos os tipos de investidores. Alguns investidores gostam de negociar muito, porque ele tem uma poupança muito forte, muito alta, em relação ao apartamento, então ele negocia preço. Olha, eu te dou bastante entrada, mas eu quero um desconto. Ok. Existe aquele investidor que tem uma pequena entrada. Não dá para negociar muito preço, mas dá para adquirir o imóvel. Por quê? Ele facilita, no período de obra, a entrada, então ele parcela aquela entrada necessária em 25, 30 parcelas, e quando vem o financiamento, o apartamento está alugado, e aí ele consegue tirar essa despesa de financiamento com o aluguel e fica mais tranquilo. Neto, então, uma dúvida aqui com relação a esse tema, porque a gente trouxe o tema hoje, qual que é o melhor jeito para a gente pagar essa entrada, se caso a pessoa tem muito pouco poupança ou não tem poupança. Então, qual que seria, na sua experiência, qual que é a melhor forma? Eu sei que
As incorporadoras, quando elas não estão trabalhando com uma compra em volume, elas têm o padrão delas. Então, Sim. pensando assim, que nós somos uma comunidade, conseguimos negociar essas formas de pagamento da entrada, o que você falaria para aquela pessoa que está pensando em investir, em começar a investir, mas ela tem, sei lá, uma poupança pequena e ela está pensando, ela está falando assim, não, eu não estou na hora de investir ainda, eu tenho que ficar guardando dinheiro, guardando dinheiro para um dia investir. Você concorda com essa visão? Não concorda? O que você pensa acerca desse tema? O preço dos imóveis, ele costuma ser, na evolução, acima da inflação. Às vezes, um pouco acima, às vezes, eventualmente, muito acima. Existia um período na época do FHC, em que os imóveis subiram 90% do valor em 3 meses. Isso não é normal acontecer, mas eventualmente acontece. Normalmente, nós temos assim, uma inflação de 6%, 7% ao ano, o imóvel sobe 10%, 12%, entendeu? 13%, às vezes chega até 15% em alguns lugares, que está em evolução. Então, se você for esperar ter uma boa poupança para iniciar o investimento no apartamento, no imóvel, você vai ficar com mais dificuldade lá na frente. Por quê? Um imóvel que hoje custa 200 mil, no futuro, daqui a um ano, ele custa 220, 230. E aí a tua poupança você consegue acompanhar. Então, uma poupança pequena, estou falando de 5 mil reais, 8 mil reais, a gente consegue brecar isso, comprar o imóvel e ganhar na valorização dele. Um pouco mais difícil? Sim, possível, certamente. Não é muito normal se você comprar um apartamento de 600 mil reais, dando 5 mil reais de entrada. Mas você consegue comprar unidades de 280, 300, 320, iniciando com 5 mil reais de entrada. E aí você breca a valorização do imóvel. Ou seja, você traz a valorização para você e não fica perdendo dinheiro, tendo que sempre estar fazendo uma poupança maior, maior, maior. Então, às vezes, não há necessidade de se ter 80, 50, 60 mil reais de poupança para iniciar uma compra de um imóvel. Agora, desculpa, Neto, é fato e é verdade também que quem tem poupança tem vantagens e colocar esse dinheiro no negócio, porque a gente já negociou aqui apartamentos em que quem tinha poupança para colocar na frente, tipo, quem podia dar 10, 20, 30 mil ou mais de entrada, ganhava um desconto que compensava demais. E a gente tem sim, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre esse ponto específico, mas só para dizer assim, isso aqui é uma solução para quem quer começar a investir e não tem muita grana guardada, mas que já pode começar a construir o patrimônio, né? Então, a pessoa hoje que não tem nada, que está com, sei lá, 10 mil de poupança, às vezes ela está pensando que ela não pode investir. Pode sim. Que não, que ela tem que guardar muito mais. Não, eu tenho 7 mil reais aqui, não dá nem para pensar em investir. Pera lá. Não é. Se a gente vai, por que dá para pensar? Porque a gente não vai investir em um apartamento. Nós somos uma galerinha, lembra da comunidade? A gente vai negociar com a incorporadora, chega numa galera, e aí chegando lá, a incorporadora, o fato de nós estarmos negociando por 5, 10, 15, 20 apartamentos, opa, cada um compra o seu, gente, mas a gente vai junto. Isso facilita demais isso. É mais difícil você ir na incorporadora sozinho para negociar essa entrada mais baixa para comprar um apartamento. Certeza. Vanessa, um ponto que é de extrema importância. Se eu chegar numa incorporadora hoje, brokers, eu quero comprar 6 unidades, 8 unidades. Puxa, legal. Como é que você vai comprar essas 8 unidades? Olha, uma ou outra eu vou dar uma entrada muito forte, uma entrada alta, uma entrada de 50 mil, 60 mil. Um ou outro eu vou dar uma entrada razoável, de
15 mil, e eu tenho aqui 2 ou 3 que eu vou dar entrada de 5 mil e um de 7 mil. Esse de 5, esse de 7 está meio complicado e tal. Eu não posso dar desconto para esses aqui. Mas, para aquele que deu uma entrada de 15 mil, 30 mil, 40 mil, eu vou dar um desconto. Ele vai pagar mais barato do apartamento? Vai. 2, 3, 4% logo de entrada é significativo. Por quê? Numa inflação de 6% ao ano, eu te dou 4% de ganho no apartamento, pronto. Você já praticamente zerou a inflação. O ganho que o que você perderia com a inflação, você está ganhando logo no primeiro mês, logo na primeira parcela, ele está te dando isso. E aquele que tem um investimento menor? Ele não terá o bônus de um desconto, mas ele terá o bônus de comprar a unidade e brecar a valorização no mercado para que essa valorização fique para ele. Essa é a vantagem de você comprar junto com a broker, de você comprar em quantidade. Porque se ele chegar lá sozinho, bater na porta do stand, falar, eu vim comprar um apartamento, tenho 5 mil reais, infelizmente não dá, tem que ser uma entrada maior, tal. Mas quando você negocia em quantidade, a coisa fica bem mais fácil para encaixar, quer dizer, aqueles maiores, aqueles melhores, aos um compensa o outro. Acaba trazendo o pequeno junto. Essa é a vantagem. Muito boa, muito boa. Vamos deixa eu tentar fazer um resumo do que a gente conversou até agora, porque está bem interessante a conversa mesmo, tá? A gente está conversando aqui sobre o melhor jeito de poupar dinheiro para o pagamento da entrada. Ou seja, aqui a gente está tentando resolver o desafio da entrada de um apartamento. Quando você investe em um apartamento de 500 mil, 600 mil, você não paga 500, 600 mil, você só paga a entrada, a diferença de 70%, 80% você paga com financiamento. Ou seja, você tem que fazer um financiamento, você tem que fazer você tem que resolver o desafio da entrada de um 20% ou 30% de um valor total de um apartamento. Tá? Então, esse é a primeira desafio que a maioria dos investidores enfrentam quando começam a pensar apenas na ideia de investir em um apartamento. Daí vem a grande dificuldade, que fazer poupança é difícil, porque a poupança é voluntária. Eu recebo um monte de situações na minha vida que acabo quebrando. Você tem um porquinho por ali, Vanessa? Tem. Tem. Vou pegar o porquinho, calma aí. Vai lá pegar. É que a gente tem um porquinho em casa, ou um porquinho virtual, um porquinho no fundo do mundo, fundo do poupança, e a gente acaba quebrando o porquinho toda hora. Toda hora a gente pega de um jeito ou outro, dá uma quebradinha nele e acaba sendo difícil fazer poupança, é frustrante, a gente nunca chega. Você falou também que o preço dos imóveis sempre aumenta acima da inflação. Normalmente sim. Então, portanto, gente, é frustrante. Eu entendo essa frustração, porque nunca chega, como o Vanessa falava, um burrinho que vai com a cenoura para frente, vai avançando, a cenoura vai avançando. É mais ou menos isso. É complicado fazer poupança. Em câmbio, quando você utiliza, ou seja, o maior erro é fazer poupança para investir. Você tem que inverter a situação. Você tem que investir. Você estava falando que tem que assinar um contrato com poupança ou sem poupança, assina o contrato e utiliza o período de obra do imóvel nos lançamentos, geralmente, para conseguir pagar essa entrada parcelada. Quem tem poupança entra com uma entrada no ato ou sinal maior, quem não tem poupança entra com uma entrada menor de, sei lá, 5 mil, 7 mil reais. Como a gente está em comunidade, o lançamento num período curto de 24 horas, 48 horas no máximo, a gente consegue acumular e compensar a força de um com a capacidade de pagamento do outro. Ou seja, é um equilíbrio entre a poupança e capacidade de poupança que se juntam. Em comunidade se ganha um benefício. Então, vamos tentar analisar as duas pontas e logo analisamos o meio. Quais são as duas pontas e o meio? Na comunidade de Brokers Digitais Brasil, tem gente que não tem nada de poupança e precisa de muitas parcelas. Quanto mais parcelas, mais baixa fica a parcela e, consequentemente, menos entrada você precisa dar,
desculpa, menos ato ou sinal da entrada você precisa dar, e mais baixinha fica essas parcelas, mais fácil fica dar os reforços se for necessário. No outro lado do ringue, tem os caras que têm poupança. Aquele que tem poupança, você me diz que poderia se negociar descontos especiais para quem tem poupança. Perfeito. E quem está no meio, talvez não tenha poupança ou tenha um pouquinho de poupança e não precisa tantas parcelas, não precisa 36 parcelas, talvez precisa só 12 parcelas, pode pagar uma parcela mais alta. Então, o que nós vamos conversar agora é ideias, vamos fazer um ping-pong de ideias de como damos algum tipo de solução para esses 3 perfis de investidores. Vamos começar pelo primeiro, que o que mais tem, pessoas que não têm grandes poupanças e que precisa de parcelas baixinhas, que é a maioria, acredito eu. Bora lá, vamos começar por esse então. Se a pessoa não tem, nós não temos, se a pessoa não tem nada de poupança, ou se ela tem, tipo, é a pessoa que tem 7 mil reais, ou 5 mil, ou 10 mil de entrada apenas, qual seria a solução? Então, já posso entregar o pulo do gato, Inácio? Pode. Tá. Já estamos nessa, já tá navegando na tormenta. Vamos deixar o público bem contente. Vamos embora. Coloca no chat quem já pegou a sacada, mas eu vou entregar aqui. Você não comprar sozinho. É simples assim. É só você não ir lá sozinho tentar negociar essa parada. Se você for sozinho, você vai encontrar uma barreira, porque é normal, é cultural das incorporadoras essa entrada e tá tudo bem com isso, só que tem que ter uma rota alternativa. Que rota alternativa é essa? Prazer, que é a nossa comunidade, você está fazendo... Se você está em algum dos nossos grupos do WhatsApp, você já está fazendo parte da nossa comunidade e sempre vai ser avisado dessas oportunidades que a gente vai procurar. Por quê? A gente procura exatamente uma incorporadora que entenda essa situação, que saiba... Que a gente saiba que a incorporadora tem jogo de cintura pelo fato da gente estar investindo numa galera legal, numa turma que vai investir junto, cada um comprando o seu apartamento, mas olha, eu vou atrás dessas pessoas, eu vou conversar com elas, a gente vai fazer live, vamos explicar para elas, para que elas se sintam seguras, confiantes, e aí tudo bem para você uma entrada menor, uma entrada que não é tão divulgada no mercado, tão usual pelas incorporadoras? Tu diz o ato da entrada, né? Não a entrada total, o ato da entrada, a sinal. Algumas pessoas chamam de sinal, outros chamam de ato, mas da entrada total, vamos supor um apartamento de 500 mil, a entrada mínima obrigatória exigida pela incorporadora é 20%, portanto, 20% de 500 mil seria 100 mil reais. Daí, eu acredito que são poucas pessoas que têm 100 mil reais à vista. Então, para aquelas pessoas que precisam pagar esses 100 mil reais parcelado, quanto mais parcelas, mais baixinha fica a parcela. Logo depois, o que a Vanessa está tentando falar aqui é que tem incorporadora. É cultural no Brasil pedir um ato, uma sinal. Na primeira parcela, no ato da assinatura do contrato, quando você assina o contrato de promessa de compra e venda, nesse ato você tem que pagar uma primeira parcela, uma parcelota, vamos falar assim. Parcelona. Uma parcelona. Uma parcelotona. Daí de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil reais. E isso dá um stop, dá um pare, dá um freio atrás a muitos microinvestidores. Se sentem frustrados que nem conseguem juntar 15, 20 ou 30 mil reais. Uma pessoa que ganha 10 mil, 15 mil reais acaba acreditando que o problema é ela. Acaba acreditando que não é, nem sequer não é seu momento. Ela simplesmente nunca vai conseguir. Acaba desistindo. Eu queria falar para essas pessoas hoje que desanimam.
desanima e desiste. Pelo amor de Deus, não desista. Quero que você saiba que a gente trabalha aqui todo dia para negociar com as incorporadoras várias coisas. Para você que não tem grandes poupanças ou não tem nada de poupança, quero que você saiba que a gente negocia duas coisas. Muitas parcelas. No Chile, inclusive, a gente já negociou parcelas posterior à data de entrega. A gente está negociando 60 parcelas. Imagina, 60 parcelas. É 3, 4 anos após a entrega, ainda continuar pagando a parcela da entrada. E você já recebeu o apartamento, já está alugado, já está ganhando, já está pensando em vender o apartamento e você ainda está pagando as parcelas na entrada. Parece ruim, mas é muito bom porque quem precisa, parcelas baixinhas, consegue investir. Antes disso, não conseguia. Hoje, no Brasil, não é tão difícil conseguir 24, 30, 36 parcelas, 3 anos. Que fica uma parcela bem baixinha, bem alcançável para uma pessoa que tem vontade mesmo. Tá? E o nosso... Só para terminar. E o segundo que a gente negocia é tentar compensar aquele que tem poupança com aquele que não tem poupança para que a entrada, para que o ato da entrada, sinal, seja bem baixinho, o mais baixinho possível. Se em alguns casos a gente já conseguiu que seja 0. E sempre é tão bom, porque se tu sai 0, 0, 0, 0, a parcela fica um pouquinho alta, um pouquinho desconfortável, ou os reforços ficam um pouquinho altos, tá? Então tem que dar um equilíbrio aí. Vanessa. O nosso maior trabalho aqui não tem a ver necessariamente com venda de apartamento. Vai parecer estranho que eu vou falar agora, mas o nosso negócio não é venda de apartamento. O nosso negócio ele envolve tornar possível para pessoas que não sonham, que já desistiram ou que vão passar uma vida inteira guardando dinheiro, achando que esse é o caminho, tornar o investimento imobiliário possível para essas pessoas que estão desacreditadas, pessoas que acham que isso é possível só para quem ganha muito dinheiro. Não, a gente está aqui traçando uma rota alternativa. É possível para você. Então, esse é o maior negócio nosso. Não tem a ver com apartamentos ou com venda de apartamento, tem a ver com mudança de percepção de mundo. Como é que você pode passar a viver neste lugar, neste mundo, quando você descobre isso? Quando você sabe que estar dentro de uma comunidade te abre oportunidades que fora da comunidade não existe. Ou existe, ou enfim, se existe, isso é um negócio que você tem que procurar com lupa. Então, para a gente alinhar aqui, investimento imobiliário é um veículo que vai levar você à tua liberdade financeira. E aqui dentro, você está entendendo, está começando a entender a coisa mais preciosa que tem, que é, isso é possível para mim, mesmo tendo pouca grana para dar na entrada. Eu acho que essa é a coisa mais importante desse nosso bate-papo aqui hoje, é você entender e não perder isso de vista, porque isso aqui torna todo o resto possível, porque o resto é fácil. Para nós, na comunidade, encontrar a incorporadora certa é fácil. Negociar formas de pagamento diferenciada da entrada é simples. Agora, o mais complexo é você entender que você pode. Eu queria agora que a gente atingiu um intervalo das pessoas que estão na comunidade grande. Vamos agora para o outro intervalo, das pessoas que têm poupança mesmo. Nossa, eu tenho 30 mil, 40 mil, 50 mil ou 100 mil reais. Posso pagar a entrada à vista, até posso pagar o apartamento à vista. Nosso trabalho também consiste em negociar por volume. Descontos adicionais, às vezes conseguimos, às vezes não. Descontos extra para quem tem poupança. E quando a gente não consegue desconto extra, a gente consegue garantias extra. Nem sempre é comprar mais barato que faz o melhor negócio. Às vezes, ter mais segurança compensa muito mais do que comprar barato. Então, quero que você saiba também, se tem poupança, que a gente utiliza toda a força da comunidade do Brasil, do Chile, do Caribe, da Espanha, todo o volume, e a gente promete coisas para um relacionamento de longo prazo com as incorporadoras
só para conseguir um desconto extra para quem tem poupança. Por quê? Porque a gente precisa das pessoas com poupança compensarem aquelas que não têm poupança. Tem que ter um equilíbrio. Não pode ser só pessoas que não têm poupança. Na comunidade, tem pessoas que têm poupança assim. É como um avião. No avião, tem pessoas de classe turista que compraram as primeiras unidades aí, quando estava bem baratinha a poltrona do avião. Tem classe turista normal, tem os caras que viajam de membresia, né? Aquelas de milhas. E tem primeira classe também. E tem jet privado. A gente não está... Aqui nessa comunidade de investidores, às vezes chega um cara que viaja de jet privado. Uma vez ou outra acontece. Mas não nosso foco é trabalhar com investidores de jet privado. Nosso foco é trabalhar com alguns de primeira classe, outro pouco de que tem capacidade de pagamento mensual. E isso me leva à terceira perfil de investidor que está e que existe nessa comunidade. Estadisticamente, acontece isso. Que uma pessoa que não tem poupança ou não tem tanta poupança, só que ao mesmo tempo não precisa tanta parcela também não. Tipo assim, não preciso 60 parcelas, nem 36 parcelas. Com 2 parcelas, 10 parcelas, para mim tá bom. Porque eu posso pagar uma parcela maior. Vou dar um exemplo. Imagina um estudante que acabou de sair da faculdade, um engenheiro, um médico, um psicólogo, um veterinário, um cara tem, sei lá, 23, 25 anos, 27 anos, mora com os pais, não gasta nada, não tem nem carro, porque essa geração nova nem carro compra. Muito bem, parabéns, muito inteligente. Minha filha nem quer aprender a dirigir. Imagina, para que eu vou aprender a dirigir? Tem aplicativo aqui em tudo que eu canto? Não, que eu não sei o que, tem que aprender a dirigir, minha filha. Nossa, dá um trabalho para ensinar a dirigir. Eu lembro que na minha geração, ter carro era uma coisa de status. Hoje em dia, não mais. Não gasta nada. Tipo assim, o que mais gasta é em viagem. E tipo assim, e essa pessoa sabe que no investimento imobiliário está a garantia do seu futuro. Tem uma galera aí, chama-se Millennials, Centennials, sei lá o nome. Esses meninos, as meninas, são muito espertos. Eu tenho uma filha de 26 anos, super mega, sei lá, super inteligente. Não sei se eu sou suspeito de falar, mas não tá nem aí com carro, não tá nem aí com casa própria. Era só que empreendimento é investimento. Só disso que ela fala. E ela é chefe de cozinha, aqueles que fazem, como chama? Gastronomia. Gastronomia. Ela já tem o restaurante dela, com o marido. O marido vende frango. Vende, sei lá, transporte, vende frango. Então ela resolveu fazer um restaurante de frango frito. Delícia. E todo o dinheiro que eu dava para ela de mesada, até pouco, ela utilizou para pagar a entrada dos seus primeiros investimentos. Não contente com isso, ela convenceu o marido a fazer a mesma coisa. Ou seja, tem ali no meio uma galerinha que não precisa parcela de R$2.000. Pode pagar a parcela de R$10.000, tranquilo. Ganha 15 mil, faz parcela de 10 mil. Ganha 13, faz parcela de 10 mil, de qualquer jeito. Mora com 2 mil, não gasta nada. Trabalha home office. Quando sai no bar, gasta pouco, é convidada. Minha filha passou toda a adolescência e não gastava nada. Os guris convidavam. Certo ou errado, não estou discutindo isso. O que eu estou tentando falar aqui é que não é todo mundo que precisa parcelas baixinhas, entendeu? Então, para a pessoa que pode pagar parcelas mais altas, a gente negocia também descontinhos. Tá? Um mimo. Tá? Resumo da ópera. 3 grandes perfis de investidores para resolver o problema da entrada. Tem gente que não tem nada e precisa a parcela mais baixinha possível, baixar o ato da entrada o mais possível, assinar... Para essas pessoas,
muitas parcelas, precisa 36, 40 parcelas, o máximo de parcelas possível para que fique baixinha e tenha mais tempo para juntar a entrada. Do outro lado, temos os caras que têm poupança, para eles negociamos descontos. E no meio, que não precisa tanto desconto, ou não precisa tanta parcela, desculpa, pode pagar parcelas maiores, para eles também a gente negocia um descontinho, um mimo, alguma coisa para eles serem premiados pelo fato que você entregou dinheiro para a incorporadora mais rápido, ou seja, você pagou a entrada mais rápida. Ok? Um detalhe aqui que quero dar para vocês, antes de dar a palavra, comentários, perguntas que vocês, se tiver. Quanto mais rápido tu conseguir pagar a entrada, mais rápido conseguir fazer o seu segundo investimento. O que marca a velocidade de um investimento não é a última parcela do financiamento, como acredita a maioria das pessoas. O que marca a velocidade de quantidade de investimento que você pode ter é a velocidade que você tem de pagamento de entrada. Do momento que você compra um imóvel para ser alugado, você paga a entrada do primeiro, a entrada do financia o imóvel. Quando o aluguel do imóvel equilibra com o financiamento, acabou. Você já está pagando a entrada do segundo. Chegou a data de entrega, aluguel financia com financiamento, vá para o segundo. Então, quanto mais rápido você pagar entradas, mais rápido você construi o quê? Patrimônio. Foi o Neto que falou, não fui eu que falei. O Neto falou aqui, ele disse, nossa, os imóveis no Brasil aumenta a inflação 5%, e o imóvel aumenta 8%, 12%, 15%. Ele disse que teve na época que alguns setores especiais aumentou até 90%, coisa estranha, rara. Mas não é tão estranho, não é tão raro encontrar projetos imobiliários, empreendimentos, com 8%, 12% ou 15%, que são um pouquinho mais acima da curva. 8% é muito fácil. E 8% é muita coisa, porque é 8% do valor total do apartamento. Isso que talvez vocês não enxergaram ainda. Você não pagou 500 mil, você pagou só a entrada. E você ganha 8% do valor total do apartamento, descontado o efeito inflacionário, 3% é muito dinheiro. É muito dinheiro. É um 15% de rentabilidade sobre seu investimento. Retorno do investimento, o ROI, que tanto falam os gurus financeiros, acaba sendo muito alto por essa causa. Tá? Gente, eu estou misturando os assuntos aqui, desculpa, fiquei empolgado. Vanessa, Neto, já vamos fechando a transmissão de hoje, que está acabando o tempo, mas se tiver comentários, dúvidas, observações, estamos aqui para ajudar. Olha só que interessante, vamos ver, aqui tem uma dúvida, de uma colega do Instagram. Calma aí, deixa eu só pegar aqui rapidinho. A Yara pergunta, né, pode ser a dúvida de mais pessoas, como que ela entra no grupo de WhatsApp da nossa comunidade. Daí eu falei para ela, o link está na bio. Então, para quem está no Instagram, o link está na bio. Você pode entrar nesse grupo, porque é lá que a gente avisa dos workshops, que a gente lança um workshop sempre que a gente encontra uma oferta imobiliária, que a gente fala, pô, essa oferta aqui, ela encaixa certinha para aquele perfil de investidor que nós temos. Então, você estando ali dentro, você vai ser avisada. E temos aqui... Carolina também estava perguntando se a live fica gravada. Essa live fica gravada assim. As aulas do workshop, quando a gente encontra um empreendimento e prepara um workshop, essas aulas são gravadas, só que ficam no ar, são gratuitas. A gente não vende curso online, é tudo gratuito, só que nasce e morre. Nasce e morre. Nasce e morre. A gente acha uma oportunidade de investimento, lança. Antes de lançar, explica. E daí morre. E vai de novo. Entendeu? Esse negócio de morre é que as aulas do workshop, elas saem do ar. Então, você tem uma semana ali para assistir.
Assistiu. Não assistiu, vai ficar sem assistir e não vai conseguir aproveitar a oportunidade. Tem começo, meio e fim. E o Diego coloca aqui que capacidade de poupar e pagar tem a mesma raiz, que é a organização pessoal financeira de controlar gastos e buscar ganhar mais. E ele fala que ele queria saber mais sobre essa oportunidade aí, que eu comentei ali de que é possível. Tem 5 mil reais, a gente está em comunidade, a gente pode brigar, entendeu? Quer dizer que vai ser possível 100% das vezes para todo mundo? Não. Mas a gente está aqui para cumprir o nosso papel, que é buscar condições para que todos consigam investir. E aí a gente vai buscar sempre o equilíbrio, né? A incorporadora, ela pode negociar com a gente assim, olha, tudo bem aceitar um ou outro que tenha esse valor mais baixinho, mas se você vier para mim com todos os investidores assim, eu vou começar a barrar. Então, a gente tem um limite, mas existe algumas unidades para a gente trabalhar com uma entradinha mais baixinha. E isso vai tipo, quando a gente está no workshop, a gente abre a oportunidade, se você for esperto, for rápido, você consegue pegar uma dessas unidades onde a entrada é bem baixinha. Entendeu? E daí, por isso que é bom participar, porque lá no workshop a gente explica todos os detalhes, o que pode, o que não pode, quais são as regras do jogo. Basicamente é isso. E é isso, olha, amanhã, o tema de amanhã, do nosso encontro, onde você está aprendendo a afiar o seu machado para derrubar a árvore mais rápido, entendeu? Vamos afiar o machado antes do workshop, que a gente vai liberar muito em breve a data. Amanhã o tema será como diminuir o risco de ficar sem inquilino no seu apartamento. Pô, tem gente que não investe porque tem medo dessa bagaça aqui. Tenho medo de ficar sem inquilino, por isso que eu nem me atrevo. Não se preocupe não, tem solução para isso também. Pensou que a gente não tinha estrategiado tudo? Pensou errado. A gente tem solução para isso também. Então amanhã às 12h12, nós vamos falar sobre como diminuir o risco de ficar sem inquilino no seu apartamento. Beleza. Perfeito. Muito. Neto, Antônio, muito obrigado, Vanessa, muito obrigado. Pessoal, desculpa se o início da live ficou meio torta. Faz parte. Vai dar certo amanhã, não se preocupe. Com certeza. Até, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Logo, tchau. Tchau.